Olá, galera, alunos do segundo ano E, do segundo ano F, professor Fábio Ribeiro. Pessoal, nós vamos para a segunda etapa, dos nossos exercícios envolvendo aí propagação de calor, ok? Bem, pessoal, vamos para a primeira questão. Então, ela diz assim: uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por... A gente precisa entender o seguinte: o calor, ele chega até a parede, da panela, que é esse material do fundo, Então ele é transmitido, através desta parede, pelo processo de propagação por condução, tá? E como a água está em contato com essa parede, tá certo? O calor ele é transmitido para a água, por convecção, tá? Nós vimos isso daí, pessoal. Então a alternativa correta aí é a letra, o quê? Letra D, D de dado, condução e convecção. Bem, vamos para a segunda questão. A condutividade térmica é a constante proporcionalidade presente na lei de Fourier. Então, para quem não sabe, a lei de Fourier, é o fluxo de calor, Aquela expressãozinha lá, que nós vimos, Nós temos uma mais simples, Que é a quantidade de calor, por unidade de tempo, Ou por intervalo de tempo. E nós temos também aquela fórmula do fluxo de calor em função das dimensões, do material, tá certo? Então existe lá uma constante, que essa constante está associada com a natureza, com a característica, própria, de cada material, que é representado pela letra K, que é o coeficiente de condutibilidade, ou condutividade térmica, tá? Então sabemos que existe o quê? Os bons e os maus condutores de calor. Os metais, de modo geral, são bons condutores de calor, tá certo, galera? Então, de posse dessas informações, tá? A alternativa correta aqui, é a letra A, galera? A de amor, Porque as outras, alternativas não tem nada a ver, beleza? Então, depende do estado de agregação das moléculas do material? Não. Possui um valor fixo pré-estabelecido? Também não. É determinada na unidade Joule por segundo? Também não, tá? Joule por segundo é o que? É fluxo de calor. E não é unidade, da condutividade térmica, Então não tem nada a ver. Então a alternativa correta aí é letra A de amor. É uma característica própria de cada material, certo? Vamos aí para a terceira questão. Considere 3 fenômenos simples, Então, circulação de ar em geladeiras, aquecimento de uma barra de ferro, variação da temperatura do corpo no banho de sol. Associe nesta mesma ordem o principal tipo de transferência de calor que ocorre nestes fenômenos. Então, circulação de ar em geladeiras. Então, pessoal, é o seguinte, o processo de circulação de ar em geladeiras é o mesmo que ocorre em uma sala com ar-condicionado, Então, nós temos ali o quê? Correntes de convecção, Eu tenho transporte de energia e de matéria também, tá? Nós já explicamos isso daqui, O ar frio, que é mais denso, desce, E o ar quente, que é menos denso, sobe,
Então, esse processo, né, ele continua, né, até que toda a sala, né, atinja aí o equilíbrio térmico, né? Então, depois que a sala atinge o equilíbrio térmico, essas correntes de convecção, elas cessam, né? Que é um processo de propagação de calor. Então, esse primeiro fenômeno aqui, né, nós iremos aí atribuir a convecção. Aquecimento de uma barra de ferro, tá? Nós vimos lá que, né, de acordo com as explicações e o exemplo que foi atribuído, né, nós vimos que o processo de aquecimento de uma barra, né, é dado de uma extremidade para outra. A gente sabe que todo e qualquer material existe partículas, mas só que nos materiais sólidos, essas partículas elas estão mais próximas, vibrando em posições de equilíbrio. Tá? Então, uma vez aquecida a extremidade de uma barra, né, por exemplo, as partículas que se encontram naquela região, elas passam a se agitar mais, né? E, consequentemente, elas vão o quê? Contagiando, digamos, né? As partículas que estão mais próximas. Haverá uma transferência de energia de partícula para partícula. Neste caso, né, eu tenho transferência de energia, mas eu não tenho o quê? Transporte de matéria, né? E para esse segundo fenômeno aqui, né, nós iremos atribuir ao processo de propagação de calor, denominado o quê? Condução. Certo, galera? E o terceiro fenômeno, variação de temperatura do corpo no banho de sol. Então, nesse caso aí, deixa bem claro, né, que a temperatura varia, né, em decorrência dessa radiação, né, que o corpo está recebendo ali do Sol. Então, nesse caso aí, né, nós temos o processo de propagação por irradiação. Tá, pessoal? Então, de posse dessas informações, né, nós temos aí, né, para a alternativa correta, a letra A, né, pessoal? Convecção, condução e irradiação. Letra A de amor. Valeu, pessoal? Bem, pessoal, vamos aí para a quarta, né, e última questão. E ela diz o seguinte: uma sala de estudo é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha, a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura e 1,5 metro de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,8 watts metro Kelvin, né? Isso aqui é o que? É a condutividade do vidro, né? O total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente, aqui ele forneceu, né, um dado importantíssimo, uma caloria é igual a 4,2 joules. Isso aqui é o equivalente mecânico do calor, né? Nós vimos isso daqui, tá certo? Beleza? Bem, pessoal, conforme vocês estão observando, é uma questão que envolve cálculo, né? Que é o fluxo de calor, lei de Fourier, tá? E nós temos uma expressão para resolver isso daí, tá? Nós vamos usar a expressão do fluxo de calor, né, em função das dimensões do material, e a expressão mais simples, né, que é aquela em função da quantidade de calor, né, por intervalo de tempo, tá, galera? E a resolução fica da seguinte forma. Bem, nós temos aqui, né, a fórmula do fluxo de calor. Então, isso aqui é fluxo, né, de calor, isso aqui é coeficiente de condutividade. Aqui o que? É a área, né? Tá certo? Nós temos o que? Variação, ou melhor, diferença de temperatura. E nós temos aqui o que? O comprimento, né? Que é a espessura, né? Da janela, né? De vidro, que foi mencionado aqui na questão. Tá certo? Beleza? Bem, o fluxo de calor fica da seguinte forma, tá? Coeficiente de condutividade, 0,8, substituir aqui. A área, né,
da janela retangular. Então, para calcular a área, basta você multiplicar o quê? Base pela altura, né? Então, eu fazendo aqui base vezes altura, tá certo? Quem é a base? A base é a largura, 1,5, tá certo? E a altura, 1 metro. Então, quando eu pego aqui 1 vezes 1,5, nós temos 1,5. E aqui nós temos o que? A diferença de temperatura, 30 menos 20. E aqui embaixo, turma, nós temos o que? Nós temos a espessura. Vocês podem perceber que a espessura ela foi dada em milímetros. Eu tenho que trabalhar na mesma unidade. Nesse caso aqui, né? No sistema internacional. Então, 8 milímetros, né? Em metros, fica 8 vezes 10 elevado a menos 3, né? Isso aqui é em notação científica, tá? Então, resolvendo essa continha aqui, né? Nós encontraremos aqui, né? 1.500 joules por segundo, que é o Watts. Então, isso daqui é o fluxo de calor. Beleza? Bem, partiremos agora para essa expressão mais simples do fluxo de calor. Né? O fluxo de calor é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Beleza? Então, o fluxo foi encontrado, 1.500, que é igual à quantidade de calor que ele está pedindo, porque é isso que ele está pedindo para nós calcularmos aqui, né? Ele quer saber o total de calorias transmitidas pela janela, tá certo? Então, o que é que eu faço aqui? Aqui nós temos um intervalo de tempo, 4,2 minutos, mas como eu estou trabalhando no sistema internacional, eu tenho que multiplicar por 60 para obter isso daqui em segundos, porque eu sei o quê? Que 1 minuto equivale a 60 segundos. Eu faço aqui meio pelos extremos, né? Eu multiplico esses valores, aí encontro esse valor aqui, ó, para a quantidade de calor, tá certo? Beleza, galera? 378.000 joules, tá? Essa informação dada na questão aqui não foi dada à toa, né? Tá? Como aqui está em joule, eu tenho que obter isso daqui em calorias. Então, como eu sei que uma caloria é 4,2 joules, então eu pego esse valor encontrado para a quantidade de calor e divido por 4,2. Eu vou obter o quê? 90.000 calorias, né? Que é a mesma coisa, né, de 90 quilocalorias, tá, galera? Então, essa é a nossa resposta. A resposta, né, calculada aí, né, nessa questão, ok, galera? Então, a alternativa correta aí é letra o que, galera? Letra D, né? D de dado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, das nossas explicações com relação a essas questões aí, tá? Aí espero o retorno de vocês, né? Beleza? Qualquer coisa estamos aqui. Valeu, galera. Abraço a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.